Bem-vindo e bem-vinda você, que também ficou chocado de ver um macaco dando palestra na sua universidade. Eu sou o Lucas Tardan e hoje vou falar de um conto de Franz Kafka chamado de Um Relato a uma Academia. Esse é um conto sobre cultura, sobre alegorias para a luta de minorias sociais e também sobre um macaco que fala. Um relato a uma academia, ou Ein Bericht für eine Akademie na língua original, é um conto de Franz Kafka que fala de um símio, ou um macaco, dando palestra para os acadêmicos de uma universidade. Esse macaco, chamado de Red Peter, ou Peter o Vermelho, já está há 5 anos na sociedade humana e começa a palestra justamente dizendo que não pode dar a perspectiva de um macaco sobre a nossa sociedade porque ele próprio já não mais se reconhece como um símio. O Peter foi capturado na costa africana e enjaulado no navio em alto mar, ele diz que pela primeira vez soube o que não era ter a liberdade de ir para onde ele quisesse. E para remediar a situação, ele começa a imitar o comportamento da tripulação. Em Roma, faça como os romanos, né? Era tão fácil imitar os humanos, logo nos primeiros dias já tinha aprendido a escarrar. Não demorei a fumar cachimbo como um veterano, mas o que me causou mais repugnância foi a garrafa de aguardente. É muito interessante perceber como no relato do Peter, os humanos são percebidos de maneira tão simples. Afinal, o ser humano não é outra coisa senão uma criatura de hábito. E na visão desse macaco, o ser humano é repetir atos de cuspir, fumar cachimbo e beber aguardente. Mesmo quando mais tarde na sua jornada ele precisa escolher entre uma vida de zoológico e uma vida de circo, ele ainda diz que em nenhum momento escolheu imitar os humanos porque queria uma vida melhor. Não. Ele nunca considerou a vida de um humano melhor do que a vida de um macaco. O Peter insiste em deixar bem claro que ele só imitou os humanos porque era a única saída da sua situação. Em nenhum momento ele considerou que a vida humana fosse uma evolução positiva da vida de um símio. E aqui é onde a gente pode começar a interpretação desse conto. E um relato à academia serve de metáfora para tantas coisas que eu acho que é até difícil por onde começar. Acho que talvez a gente pode começar pela diferença entre as raças. Porque aqui nesse conto a gente vê claramente um indivíduo que é tratado como sendo de uma raça inferior, sendo levado para um envolto de raças superiores. E ele poderia ter continuado como macaco, mas justamente essa falta de liberdade ou de direitos faz com que ele absorva a cultura da raça superior que está em volta dele. E eu acho muito interessante esse trecho onde ele suga essa cultura que está em volta dele, porque a partir do momento que ele se enquadra nessa nova sociedade, tudo muda. E eu acho que todas as minorias podem se enxergar aqui, naquele momento em que você começa a se enquadrar numa sociedade que diz que você tem que ser de uma forma específica e aí, de repente, tudo fica bem. E a ligação com certas minorias, principalmente negros, judeus e ciganos, se faz muito forte quando você está lendo o conto, justamente por causa da época em que ele foi publicado. E como eu já disse antes, o Peter deixa muito claro que ele não absorveu a cultura de todos aqueles em volta dele porque ele achasse a cultura deles superior, mas sim porque ele foi meio que obrigado a aceitar essa cultura se era para viver de uma forma diferente de um animal. Tá vendo onde eu quero chegar com o discurso das minorias na nossa sociedade? E fica muito explícito aqui para mim esse paralelo de você ter que abdicar das suas opiniões e da sua cultura só porque você tem uma outra cultura em volta de você que é a maioria. Não existe diferença de valor entre culturas. Não é só porque uma cultura está em volta de você e ela é a maioria que a sua é inferior. E essa situação conversa muito comigo, porque eu vejo muita gente querendo defender as suas bandeiras, sejam elas de crenças, de fé, políticas. Só que o problema que eu vejo é que muitas vezes quem está tentando defender essas crenças é de um grupo muito maior em detrimento de uma cultura menor. E eu acho que uma coisa que esse conto aponta muito bem é que cultura tem um valor relativo. Se você está dentro da cultura, ela tem um valor imensurável para você, enquanto todas as outras culturas às quais você não está inserido não tem quase valor nenhum. Só que entrar na ilusão
de que você pensa de uma determinada forma e age de uma determinada forma porque é assim, ponto final, é uma loucura. Porque se você tivesse nascido em outro lugar, tivesse outro gênero, uma outra religião, muito provavelmente a sua cultura seria diferente. Talvez até uma das culturas que hoje não tem qualquer valor para você. E o ponto é que essa hipótese de você poder ter nascido em outro lugar e ter uma outra cultura já aconteceu. Alguém já nasceu nesse outro lugar, já é de outro gênero ou outra religião, e a cultura dessa pessoa é tão importante quanto a sua cultura, pelo menos para ela, do mesmo jeito que a sua cultura é importante para você. Então eu acho que das duas uma, ou cultura nenhuma tem nenhum valor, ou todas as culturas têm o mesmo valor. E eu acho também que se você faz parte de um grupo grande que exerce uma pressão, mesmo que não por sua culpa, sobre grupos de culturas menores, você tem sim que repensar certas atitudes que você pode estar fazendo involuntariamente e afetando pessoas que têm o direito de ter a cultura delas respeitada, tanto quanto a sua é respeitada. Porque afinal, enquanto você está no navio e o macaco está na jaula, dane-se, né? Porque não é você que está na jaula. Mas o negócio sobre a cultura é que se algum dia você tiver uma opinião própria, você também corre riscos de ir pra jaula, amigo. E aí? Não é mais fácil simplesmente a gente abolir o conceito da jaula e colocar todo mundo vivendo como iguais no navio? Conversar sobre cultura é algo bem longo, mas eu acho que um relato a uma academia, esse conto do Franz Kafka, é uma ótima porta de entrada. E não só para você pensar sozinho, lógico que isso é excelente já por si só, mas também para levar para outros lugares. Uma sala de aula seria um lugar ótimo para você iniciar uma discussão, mas até com seus amigos, porque um relato a uma academia é um conto muito simples, que você pode contar a história para eles e perguntar a opinião. E a questão justamente de você levar um conto, de você abordar esse tema de uma forma lúdica, é que você não está tentando convencer ninguém de nada, e sim fazendo a pessoa pensar, que eu acho que é a única maneira real de alguém mudar a sua opinião. Talvez a pessoa na hora vá só ouvir sua história e só em casa ela vai refletir sobre ela. Mas talvez ela vá pensar pela primeira vez sobre um assunto que ela nunca pensou antes. E ainda que você não possa usar esse maravilhoso conto, um relato ou uma academia, lembre-se pelo menos da regra básica da antropologia, que é você sempre tentar enxergar pelo menos um pouco da visão de quem está do outro lado. Eu fui o Lucas Tardan e espero realmente que esse vídeo um pouco mais cheio de discussão sobre cultura tenha adicionado algo para você. Se você gostou dele, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Saem vídeos sobre livro toda terça-feira, e também me siga no Instagram e no Twitter caso você queira updates diários sobre esses assuntos, coisas que eu estou lendo, coisas que eu estou vendo também. Desde a primeira vez que eu escutei esse conto indo numa aula de teoria da literatura na faculdade de letras, eu já imaginei esse macaco, o Red Peter, de terno numa conferência do TED Talks do YouTube. Eu morro de ir toda vez que eu fico imaginando aquele macaco lá entrando, todo mundo no auditório, ele, eminentíssimos senhores.